Na minha visão, eu só indico demissão quando é literalmente descumprimento dos princípios ou quando você literalmente não percebe que existe interesse da outra parte, ausência de fome. Demitir. Quando demitir alguém? Tá aí um tema que eu gosto. A gente brinca aqui na beta que... Não ri não, João. A gente brinca aqui na beta que uma reunião de diretoria nos 3 primeiros meses que alguém não foi demitido, nós erramos em algum lugar. Porque se a beta tem que estar dentro do seu negócio, alguém deixou de fazer alguma coisa. Seja ele os seus funcionários, os seus líderes, os seus gestores ou até propriamente dito o empresário. Acredite, se quiser, tem empresários hoje em casa, enquanto nós botamos pessoas que consigam tocar o negócio que o empresário estava trabalhando. E ele entendeu isso, está se profissionalizando e certamente voltará ao seu devido lugar na sua organização. Mas o tema aqui é, quando é que eu devo demitir? A gente pode ir para 2 lugares. Eu posso para aquela coisa bonita da cultura, do processo, eu posso para aquela coisa bonita do não, porque as lideranças elas têm que estar em cima, ou eu posso ir para o mundo prático, para o mundo do dia a dia, onde está todo mundo atabalhoado de coisa para fazer, nem sempre tem um maior nível de organização ou propriamente dita capacidade de autogerenciamento, quiçá gerenciar o coleguinha. Na prática, eu vivo o mundo real do empresário há mais de 10 anos, como consultor, como empresário, e eu preciso dizer, quando demitir alguém, quando ele ultrapassar a barreira do que é inegociável. Ultrapassou a barreira do que é inegociável, para mim, independentemente de quem é, e aplico isso aqui no meu negócio, tá fora. Já passaram pela minha empresa pessoas muito superiores ao meu próprio conhecimento, porém, com uma volatilidade ética, moral ou propriamente dita de compromissos distantes dos que eu propus para o meu negócio e o que eu coloco na ponta para o meu cliente. Então assim, quando se deve demitir alguém? Quando essa pessoa ultrapassa essa linha. Porém, ao longo dos anos, eu tenho percebido que essa linha ela não está clara. Vou dar um exemplo do que eu disse ontem numa reunião com uma empresa que fatura quase 150 milhões de reais por ano. Nós temos um turnover ali de 25%. O grande problema da empresa é o RH. É o RH que não recruta. Beleza. Quadruplicamos o recrutamento com pessoas mais qualificadas e mais baratas, o que é complexo. Foram 6 meses de trabalho ali para conseguir entrar nessa estrutura. Eu contrato 30, sai 29. Eu não estou vendo mudança no RH, eu não estou realmente vendo, as pessoas não estão ficando na minha empresa. Então o problema não está no recrutamento, o problema está nas saídas. Começamos juntamente com esse trabalho a mapear as saídas. E sabe o que nós encontramos? Líderes que não têm claro, muito menos a empresa não tem clareza sobre o que se espera. E isso não é o caso dessa empresa, é o que nós vemos há muitos anos. Líderes não têm claro o que se esperam dos seus liderados, muito menos para si próprio. A liderança, ela tende a ser uma liderança operacional. Eu não acredito que, se você está ouvindo esse conteúdo, você não tenha dúvida sobre isso. E eu vou dizer, é muito difícil que na tua empresa ou no teu negócio isso não esteja acontecendo. O cara é um bom videomaker, eu vou passar ele para gerente de marketing. O cara é um bom vendedor, eu vou passar ele para gerente comercial. Parabéns, acabou de matar o profissional. Se ele não está preparado, se ele não está no momento, se não é a fase de vida dele, maturidade dele, estrutura dele, se o teu negócio não está preparado para isso, como é que você vai soltar um cara desse? Em média, quando demitir as pessoas? Quando elas ultrapassam essa linha. No meu negócio, nós temos 16 parâmetros, 15 que são critérios para demissão e um que é um grato presente de uma pessoa que trabalhou com a gente aqui, que cunhou, né, nos anais das nossas mesas, paredes e computadores aqui, que não é romântico. É o 16º princípio da beta. Mas os 15 primeiros são os motivadores de admissão e demissão. E estes princípios, eles são a base do que nós utilizamos, o parâmetro que nós utilizamos para entender se nós promovemos para o mercado um profissional ou não. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode construir isso através de princípios, você pode construir isso através do teu RH, se a tua empresa estiver mais estruturada dentro de uma descrição clara entre cargos e funções. Você pode descrever isso e não necessariamente uma estrutura formal, o ideal é que seja formal, mas não através de uma estrutura formal, mas num bate-papo constante, o que eu gosto de chamar de tomar um caldo de cana com os meus meninos, ou e aí, é muito comum eu chegar na minha equipe, e aí, cara? Você tá com ele, e aí? Como é que tá? Como é que você tá? Como é que tá o seu trabalho? Como é que estão os seus entregáveis? Como é que eu estou frente a você? Eu vou te dizer o que eu tô sentindo falta tua, porque a ausência dessa clareza, dessa conexão, dessa junção de objetivos pessoais, princípios e o momento da empresa fazem com que as pessoas se percam no meio do caminho. E é muito comum nós encontrarmos negócios onde o cara começa voando,
Ao longo do tempo ele diminui o rendimento dele e a empresa manda embora. Ora bolas, deixa eu fazer uma conta aqui. O cara era bom, ele não ficou pior. O profissional é igual vinho, ao longo do tempo tende a ficar melhor. Porque ele conhece mais teu negócio, ele está mais sintonizado com a tua estrutura. Eu, no meu negócio, adoro trabalhar com questionadores. Tô olhando para um aqui, nos primeiros 3 meses da empresa, queria dar uma paulada na nuca dele. Porque era um questionador. Só que eu gosto desse tipo de gente, eu gosto desse tipo de profissional porque eles são provocativos, porque eles normalmente são curiosos, eles normalmente entregam mais do que se propõem. Eu não gosto dos passivos. Hoje eu estava falando com um cliente logo após o meio-dia, aí ele me respondeu, porra, mas sempre foi assim. Eu desliguei o telefone na cara dele e mandei demitir. Falei, pô, não faz sentido. Sempre foi assim. Eu contratei você para ser um agente de mudança e você me mete uma sempre foi assim. Tava claro o que eu esperava dele. Tava claro as descrições dele. Ele não deveria estar me ligando para me fazer a 5ª vez a mesma pergunta. Vai fazer a 6ª vez essa pergunta para outro empresário. Eu não tenho tempo mais para isso. Os negócios, em média, não tem mais tempo para gente ruim. Porém, nós falamos muito sobre ninguém mais quer ser líder. As pessoas não querem mais se engajar com as empresas. Mas há 20, 30, 50 anos atrás, igual na lavoura, você plantava e vinha, né? Nos negócios também, você contratava qualquer cabeça de porco e botava ele para trabalhar e o resultado vinha. O mundo mudou, nós temos novas tecnologias, nós temos ferramentas diferentes no mercado, a geração nova dos nossos filhos já está no mercado de trabalho, não é quando entrar, já está no mercado de trabalho, e esses caras não valorizam mais as mesmas coisas que nós valorizávamos, que os meus pais valorizavam, que os baby boomers valorizavam, que é essa galera que tá, essa transição ali de geração. E como é que você faz esses dois mundos se encaixar? Você precisa ter um parâmetro, você precisa ter um adaptador, né? Você vai lá consertar um cano na tua casa, você tem uma luva, um adaptador. É a mesma coisa na estrutura de gestão. Você precisa ter um adaptador, você precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro são as expectativas que você tem sobre aquele candidato. Respeitando o pressuposto moral e ético, o que manda é resultado. Essa é uma frase que vem acompanhando a minha história nos últimos 15 anos, que é desde quando eu me conheço por gente trabalhando. Comecei, na verdade, aos 14, né? Fazem quase 16. Respeitando o pressuposto ético e moral. Se você está cuidando do meu negócio, se você está se importando com o meu negócio como o seu, se você está olhando mais para o meu negócio do que para você, esse cara tem que estar do meu lado, esse cara tem que crescer comigo e eu vou lutar por esse cara de qualquer maneira, a qualquer forma. O inverso é verdadeiro. Se ele não respeita pressupostos éticos e morais, independentemente do resultado, esse cara não merece estar comigo. Isso para mim é um parâmetro. Agora vamos fazer uma correlação com o que eu acabei de dizer. Poxa, as gerações não estão funcionando. Será que realmente as gerações perderam os pressupostos éticos? Elas perderam aquela vontade, aquele tesão de trabalhar no negócio? Não, cara, não perderam. Só que as pessoas não têm mais aquela mesma ânsia de ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa, não fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos de novos desafios, nós somos mais rápidos, nós somos mais ávidos. Aquele velho modelo de gestão vertical, onde as coisas, você tem que fazer isso porque eu estou mandando, você não vai mandar em mais muita gente ao longo do tempo. Porque o que essa geração traz de bom para o mercado conflita diretamente o que nós temos como princípios. Eu fui formado por boomers, mesmo não sendo um boomer. Eu fui formado por essa galera e o meu modelo, ele é muito parecido com esse. Porém, eu passeio entre os dois universos. Ao meu modo de ver, ao meu modo de pensar, você não deve olhar para um colaborador e demitir um cara, seja um colaborador, seja um gestor, somente com base na tua experiência, no teu ponto de vista. Principalmente quando você está aqui na cadeia alimentar e esse cara está aqui embaixo. Responsabilidade e resultado é uma boa métrica que eu uso. Vou demitir o João videomaker aqui. Antes de demitir o João, vou demitir o gestor dele, porque se o João não está entregando o resultado, eu perguntei para o gestor dele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e o gestor também não sabe me dizer que o João não está entregando o resultado, eu vou cobrar quem? Do cara que eu pago 10 ou do cara que eu pago 2? Compreende a analogia? Não adianta nada a gente falar sobre demitir pessoas se nós não entendemos cadeia de comando, se não está claro o parâmetro, se nós não conseguimos colocar as coisas de maneira clara. E muitas das vezes eu vejo as demissões sendo escondidas, subjetivas, colocadas sobre um prisma de não, mas o nosso custo estava muito alto, ou eu acho que tem muita gente no departamento. Se tem muita gente no departamento, quem colocou essa galera lá?
esse cara também tem que ir junto, porque não se fez conta, não se tem um mapa do que precisa ser feito, não se tem um parâmetro, não se faz uma análise periódica, seja ela qual for a sua periodicidade, mas não se observa isso antes de contratar gente. Se eu tô demitindo alguém, porque tem muita gente no departamento sob a premissa de que a minha folha tá alta, tá, mas peraí, a minha venda baixou e a minha folha proporcionalmente ficou mais alta, mas o custo dela se mantém, mas proporcionalmente ela representa um percentual maior da minha receita. Tá, e eu demitir o meu time comercial resolve? Reajustar custo, observar custo? Sim, extremamente importante. E tem que ser feito, principalmente em momentos de crise. Agora, demitir as pessoas sem um critério tende a gerar na tua equipe um sentimento de que talvez não seja o lugar. Porque se a gente fizer uma análise recapitulando com o que eu falei sobre a questão dos conflitos geracionais, e o meu grande mestre Lincoln sempre me ensinou algumas coisas, e uma delas foi, as pessoas elas vão ficar no teu negócio por ambiente e propósito. Eu lembro quando eu comecei a minha vida profissional, meu pai me cunhou a seguinte frase na cabeça: faça o que precisa ser feito, faça o que o seu patrão mandar. Eu ao longo dos anos entendi que boa parte dos caras que me contrataram nem sabiam o que queriam. Me pediam para fazer uma coisa, mas eu via que tinha 10, 15, 20 coisas a mais que eu poderia estar fazendo. E eu, a minha vida inteira, fui fazendo, nunca pedi autorização. E o inverso é verdadeiro. Por quê? Tinha essa vontade, eu tinha esse parâmetro. Porém, eu nunca vivi em ambientes, ou raramente encontrei ambientes, onde os profissionais eles podem produzir, gerar, criar, aceitar o erro. É muito comum hoje, você contrata um profissional, contrata um vendedor. É o caso claro, um vendedor. Contratar um vendedor, em 3 meses ele não bateu meta. Tá bom, faça uma análise do teu time. O teu time, em média, demorou quanto tempo para bater meta depois que entrou? 1 ano. Sim, o cara é ruim porque você vai demitir em 3 meses. Você não entende o teu processo, você não conhece o teu negócio. Pode dizer que conhece por experiência empírica, mas se você não faz a menor ideia de quanto tempo demora para lançar uma venda dentro de um CRM, você não pode dizer que o vendedor tem tempo. E eu não estou nem dizendo para o empresário, eu estou dizendo para o RH, eu estou dizendo para o líder comercial. Isso não se aplica só na venda, lá na logística, no financeiro. Pô, essa pessoa aqui ela não está rendendo. Sim, mas ela está fazendo metade dos lançamentos igual se fazia lá na Segunda Guerra Mundial, no papel e na caneta. Pô, pelo amor de Deus, eu consigo mandar um macaco para a lua hoje e gravar um vídeo. Eu não consigo automatizar um processo simples de emissão de nota fiscal e boleto? É minimamente de se pensar. Será que realmente o motivo é demitir esse cara? Normalmente, na minha visão, eu só indico demissão quando é literalmente descumprimento dos princípios ou quando você literalmente não percebe que existe interesse da outra parte, ausência de fome. Para mim a coisa mais importante num colaborador, numa pessoa que vai estar do meu lado, é a vontade. Porque se você tem vontade, você aprende. É meio clichê, mas é real. Você pode ter aquele cara, violento, muito forte, cara muito conhecimento, mas gato gordo não caça rato. O cara tá com 65 anos de idade, 250 quilos, 5 filhos com 5 casamentos diferentes. Você vai botar esse cara pra gerenciar um time de vendas e o cara com depressão? Não dá. E não é porque ele é ruim, é que não é o momento dele. Não é o momento. Talvez esse cara não deva ser esse cara. Talvez esse cara deva atuar lá no teu estratégico comercial. Porque você vai deixar esse cara na rua com um monte de sanguinário, vendedor de 25, 30 anos de idade que quer ganhar a vida, eles vão automaticamente fazer assim com o cara. Conclusão. Quando se deve demitir um colaborador? Quando ele ultrapassou as linhas que você, como empresário, gestor, líder ou comandante do teu negócio, da tua equipe, pré-estabeleceram. Poxa, eu não tenho linhas pré-estabelecidas. Senta a bunda na cadeira e faz. Não adianta você cobrar da tua equipe se você não tem disciplina. A base da gestão é conhecimento e disciplina. Sem isso, você vai ficar discutindo de forma empírica as coisas e competindo quem tá certo e quem tá errado. Quando se precisa avaliar a demissão de um colaborador, realmente, será que eu devo demitir esse cara? Quando você tem 2 pilares seus discordando. Eu acho que eu devo demitir o João. E o meu gerente de marketing, não. Eu acho que eu não devo demitir o João. Eu acho que é a hora de você descer e entender se realmente o João deve ser demitido ou, propriamente dito, observar os parâmetros. Porque na prática, eu sempre digo isso aos meus clientes, aos empresários que me procuram e alguns colegas que me pedem ajuda muitas vezes. Gestão não se faz de maneira empírica. Gestão se faz baseada em dado e técnica. E dado é qual é o resultado esperado quando eu falo de demissões. E técnica é o que eu espero que você me entregue. Sem essas duas coisas, você vai continuar demitindo gente, vai continuar reclamando e vai continuar com os mesmos problemas. Precisou de mais ajuda? Precisou entender um pouco mais? Assista todos os vídeos que estão aqui no canal. E se ainda tiver dúvida, segue a Beta no Instagram, segue a Beta no LinkedIn, que lá a gente também compartilha um monte de conteúdo útil, prático e aplicável no dia a dia.